Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos aí invadindo, né, a primavera, os tempos começam a mudar, a pandemia parece que começou realmente a aliviar as coisas, pelo menos agora no Brasil, que entra, né, na primavera e no verão, ao contrário da Europa, em que esta segunda onda aí do coronavírus, se diz, também é muito em função do outono que está chegando por lá. Vilmar Govinatsky, e aí, meu caro? Fazendo um plágio, Silvio Lopes, do programa, do nome do nosso programa, a economia e o desenvolvimento estão retornando, né? Ah, é verdade, Coisa Isso é muito bom. Bem criativo. A pandemia... Sempre, né? A primavera traz para a gente assim, essa inspiração, né? Esse cara criativo e tal. Bom, o espaço aqui sempre começa o nosso programa com o desenvolvimento de assuntos relacionados com a contabilidade, que é fundamental para cada uma das nossas empresas. Seja micro, pequena, você agora que com a pandemia muitos perderam o emprego, né? Então tem muita gente pensando em abrir um empreendimento, e isso é importante. Por isso, esse espaço agora é importante para você. Então preste muita atenção no Conversando sobre Contabilidade. E nesse espaço, né, temos um integrante da dinastia D'Agostin. Olha, pelo visto, Silvio Lopes, é a terceira geração já dessa dinastia, né? Sempre preocupada longe, com né? as empresas, com o empresariado, com o empreendedorismo. Aliás, essa coisa que tu fala é importante, porque eu conheço o Salésio há muitos anos. Não vou dizer tantos anos, mas há muitos anos, tá? E o Salésio é um camarada, o Salésio é um ícone da área de contabilidade do Rio Grande do Sul. E eu falo isso com toda a certeza e sabendo exatamente o que estou falando, porque eu acompanhei, eu sou economista e meus irmãos, tem vários irmãos que são contadores, e eu acompanhei o desenvolvimento das empresas aqui no Rio Grande do Sul. E a empresa do Salésio, que está aí, a netalhada está tomando conta agora, né? A empresa do Salésio ajudou muitas empresas a se construírem, a se reconstruírem e a se consolidarem. E isso é importante. É muito importante, sim. E, aliás, ainda trazendo essa homenagem a Salésio D'Agostin, que foi o fundador do Sindiconta, Sindicato dos Contadores, cujo presidente agora é o Giovanni D'Agostin, irmão do nosso convidado aqui, do Juliano D'Agostin. Obrigado pela presença, Mestre. Então, hoje, os colorados mais felizes, né? Viu só? E além do mais, essa dinastia, né? O cara, para permanecer na dinastia, ele tem que assinar ficha também. Não na empresa como sócio e tal, mas lá no internacional, tem que ser colorado. E quem acompanhou o programa, agora na retomada da economia, já vai retomar com processos de gestão e controle para poder tirar proveito disso. Verdade. Porque o problema da retomada é quando tu não estás preparado para ela. Aí tu mantém-se muitos gargalos e isso acaba fugindo pelo meio das mãos do empresário. Isso aí. E nessa retomada, Juliano, vamos pronunciar bem o nome do nosso convidado. Nessa retomada, assim, qual é o assunto que tu nos traz hoje, Juliano, em relação a conhecimento da empresa, as empresas que passaram todas elas por percalços, por situações de descontroles, por situações, inclusive, dos processos que fugiram um pouco das regras, não é? Qual é o tema que nos traz hoje, então, para isso? Exatamente. Então, assim, hoje eu vou colocar sobre a importância da apropriação e das demonstrações contábeis na transmissão de propriedade da empresa. Nas sucessões, vendas de empresas. Exatamente. A sucessão ou transpasse, mas a transmissão do conjunto de bens, direitos e obrigações de um titular para outro titular. E por quê? Porque com a atividade econômica, nós criamos, além de patrimônio, bens imateriais. E o que seria esse bem imaterial? O condicionamento que a empresa cria no mercado para que ele consuma o seu produto. Isso é um valor. E a que custo eu criei esse valor para a minha empresa, esse condicionamento do mercado? Mediante contratação de funcionário, capacitação de funcionário, mídia, marketing, relação, cadastro de clientes, todo esse investimento e todo esse risco que eu assumi
foi para gerar esse condicionamento do mercado. Na verdade, tu está falando da gestão da empresa, todo como um bem imaterial que faz com que a empresa tenha o seu valor de mercado. Justamente. Além do patrimônio material, que são as coisas, o prédio, o estoque, então os materiais, além desses patrimônios materiais, nós temos todos os direitos e obrigações que geram esse condicionamento do mercado para que adquira o seu produto. Ocorre que há muito erro de quem vende e compra a empresa no sentido de acreditar que isso é dissociado. De que, ora, eu vou adquirir um resultado. Não, tu vais adquirir um conjunto de bens, direitos e obrigações, tanto o resultado quanto ao que se fez para chegar a esse resultado. Então, isso é a sucessão. Imagine o que existe muito no Brasil, que é o quê? Um mercado sem investimento e fomento tecnológico, quando há crise, e a crise há, o empresário não se apropria do seu direito. Ele não tem a consciência do seu direito, do valor do seu ponto comercial. E muitas vezes ele abandona um negócio, fugindo das notificações processuais e deixa do quê? Deixa de registrar a transmissão. Deixa de registrar que outro administrador sucedeu aquele negócio e acaba ele pagando pelo o custo e transmitindo uma empresa limpa, sem custo, quando o arcabouço jurídico determina que quem assume os resultados da empresa assume também as obrigações que chegaram a esse resultado. Então, tu vejas que para quem compra, em contrapartida, eu coloquei uma situação para quem vende. É importante ter a ciência do que ele construiu, do que ele empenhou para chegar a um determinado local. Estamos falando do fundo de comércio, Juliano? Justamente, estamos falando do fundo de comércio. Então, a falta de demonstração contábil e de apropriação contábil torna o empresário ignorante do que ele construiu, que é o quê? É o lucro que ele vai cessar. Então, em um ano, quanto que eu recebo? Quer dizer, esse condicionamento do mercado com vistas à aquisição do seu produto, ele é refletido no resultado econômico. Porque quanto mais condicionado o mercado está, melhor o resultado que a tua empresa vai ter. E isso vai ser demonstrado dentro das escritas contábeis. Então, em contrapartida, para quem adquire, ele, quando adquire, isso não é um contrato, aquisição de empresa não é um contrato de adesão, é um contrato empresarial. Ou seja, é obrigação das partes terem um domínio daquele negócio através dos mecanismos legalmente estabelecidos, que são a escrita contábil. Então, para quem adquire, é importante analisar o balanço patrimonial e fazer o contrato com vistas ao balanço, na medida em que, se algum passivo for ocultado, for omitido, for escondido nessa transação, isso vai estar demonstrado mediante o balanço patrimonial na data da transmissão da empresa. E quem adquiriu pode arguir depois em juízo que eu recebi essa empresa com uma fraude dentro da escrita, na medida em que esse passivo que compromete a empresa que eu adquiri não estava contabilizado, não estava registrado, apesar de já estar constituído. Então, tu vê que a importância para quem vende, para não perder o que construiu, e a importância para quem compra, que é não comprar, que é registrar registrar o seu trabalho de pesquisa sobre o que eu estou comprando.
Eu estou comprando, vamos comprar uma empresa? Vamos comprar uma empresa. Então, quero que tu me dê o balanço patrimonial e que tu assine ele para que isso faça parte do contrato. Assim, rapidamente, Juliano, a gente fala muito em valuation na hora dessas transações aí de compra e venda de empresa. Para esse valuation, essa ferramenta está colocando, que é esse rigor contábil, ele é super importante, até porque se tiver alguma coisa omitida, o comprador tem direito de regresso contra o vendedor, é isso? Aí, assim, o arcabouço legal, ele confere o quê? O direito ao terceiro, que eu vou cobrar as obrigações da máquina de dinheiro de quem possui a máquina de dinheiro. Aí a máquina de dinheiro é uma analogia à empresa, que é quem produz o dinheiro. Então, aquela máquina de dinheiro assumiu uma obrigação comigo. Eu vou cobrar essa obrigação de quem mantém a mesma máquina de dinheiro. Porque quem não tem mais capacidade econômica para arcar com essa obrigação. E na medida que a empresa é um conjunto de obrigações dinâmicas, elas se movimentam essas obrigações. É o princípio da continuidade contábil. Muito bem. Eu acho que é importante neste momento até, né, o Vilmar, tu que é essa área também, porque o processo da pandemia vai trazer muito esses fatos. Quer dizer, de venda de empresas, aquisição, a empresa está fechando, o cara vai negociar e tal. Então é importante que você tenha em consciência de que é fundamental a participação do contador, né, do especialista nessa área contábil, porque ele vai te esclarecer todos esses fatos e vai evitar constrangimentos, problemas futuros que só atrapalham a vida da gente. Meu caro, muito obrigado. Eu agradeço. Até uma próxima oportunidade. Um abraço, tudo de bom. Obrigado. Esse é um sorriso aí do time vencedor, né? É verdade. O time vence, ele vem aqui numa felicidade, nesse espaço conversando sobre contabilidade. Olá. Uns nasceram para liderar, outros para serem liderados. Foi assim que Aristóteles disse. E assim é. Ser líder, porém, exige personalidade agradável, convívio respeitoso com os liderados, além das qualidades técnicas, claro. No pós-pandemia, mesmo os líderes precisarão ser reinventados, motivados e transformados. A motivação será a fonte mais importante para retomar os negócios e alcançar a prosperidade. Ela vem com a fé, cujo poder é incalculável em todas as realizações. Se motive seus colaboradores e terá os resultados sonhados. Essa fórmula não falha. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar aqui sobre o Pix. Esse vai ser o tema do nosso comentário de hoje. O Pix é uma modalidade de transferências e pagamentos instantâneos que foi instituída pelo Banco Central e vai ser disponibilizado por todas as instituições financeiras do Brasil a partir de 16 de novembro. O cadastramento dos usuários e das chaves já foram disponibilizados a partir do dia 5 de outubro. Então, o que seria o Pix e quais as facilidades e cuidados que nós temos que ter com essa nova modalidade? O Pix veio para facilitar a transferência de valores instantaneamente para substituir a TED e o DOC com valores mais baixos, inclusive gratuitamente para pessoas físicas, com alguma cobrança que ainda será instituída para pessoas jurídicas, mas a ideia desse novo sistema é trazer agilidade,
porque ele será disponível 24 horas por dia para transferências e créditos e também todos os dias da semana. Então, você poderá fazer um Pix no sábado ou no domingo e ele ficará disponível instantaneamente para o destinatário em até 10 segundos, conforme a orientação e disponibilidade do Banco Central. Você poderá fazer esse cadastro da sua chave Pix através da sua instituição financeira ou instituição de pagamento já utilizada, e esse cadastramento ele pode ser feito através do seu telefone, do seu e-mail ou do seu CPF. Alguns cuidados importantes em relação ao Pix. Existe, como em todos os meios de comunicação, de mídia digital, muitas propagandas e há interesse das instituições financeiras em que você cadastre o Pix na sua instituição. Porém, o principal cuidado é com e-mails, né, ou mensagens que são fraudulentas ou algum golpe relacionado ao Pix. Então, muito importante, sempre procure a sua instituição cadastrada, sua instituição bancária ou sua instituição de pagamento para maior segurança, garantindo que as suas informações relacionadas ao Pix estão direcionadas para esses canais seguros. O Pix vai funcionar basicamente a partir do seu aplicativo, né, que você poderá fazer pagamentos através, inclusive, de QR Code, que é uma imagem gerada pela instituição onde você vai fazer o pagamento e apenas com a câmera do celular você também poderá pagar de forma rápida e instantânea. Todas as instituições financeiras no Brasil estão fazendo as suas propagandas e solicitando que seus clientes façam o cadastramento no Pix, e essa questão vai agilizar todos os processos e busca trazer, então, dentro do contexto do mercado financeiro, uma inovação importante. Isso já existe e já tem funcionado em outros países, como, por exemplo, a China, que faz um amplo uso desse sistema. Agradeço pela atenção de vocês e até o próximo comentário. O Economia e Desenvolvimento está recebendo aqui nesse bloco, né, o meu caro Vilmar Govinati. Pois não, o Silvio. Tiago Gomes, que é um empresário, ele que é da Sul Magna Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente, quer dizer, tudo a ver com todas as questões mais importantes desse país. Né? Ecologia. Ecologia, meio ambiente, tá, o tratamento que devemos ter conosco mesmo, né? Mas e com o meio ambiente, que afinal de contas é dali que nós tiramos os frutos da terra, né? Que nos abastecem, nos dão um alimento, enfim, e nos permitem viver uma vida e ter prosperidade. Tiago, obrigado pela tua presença aqui. A Sul Magna fica em Santa Cruz do Sul, não é isso? A Sul Magna tem sede em Santa Cruz do Sul. Eu moro aqui em Porto Alegre porque a grande parte dos nossos negócios estão por aqui, então a gente acaba ficando por aqui. Né? Mas tu é natural daqui ou de Santa Maria? Eu Santa sou Maria. natural de Santa Maria. Santa Maria. Há 20 anos trabalhando na área do saneamento, né? Os 4 pilares do saneamento, né? Abastecimento de água, engenheiro civil. Fiz doutorado em recursos hídricos e saneamento ambiental, mestrado e doutorado, né? Já fui professor universitário por 9 anos, né? Então já tenho uma carreira toda, né? Eu até jovem com uma carreira dessa. Pois é, o que eu ia dizer, né? Começaste bem cedo, então, Thiago. Se forma cedo, acaba começando cedo. Ou até recentemente consultor do Banco Mundial, nós fazemos trabalho também, além do Brasil, aí no exterior também, então é uma grande honra. Mas o saneamento, tu estavas começando a falar nos pilares, o que consiste o saneamento, Thiago? O saneamento, a gente tem que entender da seguinte forma, são 4 pilares, né? A gente pensa assim, e depende do país. Se a gente pega, por exemplo, a Moçambique, nós trabalhamos recentemente, se tu falar em saneamento, lá é só esgoto. A gente quando fala em saneamento, a gente pensa só em esgoto sanitário, né? Aqui no Brasil se tem 4 pilares, né? O abastecimento de água, o esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Então, se isso tem equilíbrio, né? Se tem saúde, que é essa a grande finalidade do saneamento, né? Como meio ambiente. Às vezes a gente fala assim, meio ambiente, às vezes parece até algo meio batido, né? Fala em saneamento. Quando se tem saneamento e meio ambiente adequado, tem saúde. Tem até aquele dado bem batido em nível mundial, aí, que a cada $1 que se aplica em saneamento, se tem uma economia de $5 no mínimo, né, em saúde. Então, só que isso não pode ser planos de governo, né? Deve ser planos de Estado em longo prazo. Né? Em longo prazo, até porque se falava também, não sei como é que está agora essa situação, porque eu vejo que se ouviu a preocupação
com a saúde pública, ela já veio ao encontro do saneamento como um todo. Se falava o seguinte, que os prefeitos, os governadores que aplicassem saneamento não ganhavam votos porque aquelas obras não apareciam. Mas está mudando, né? São obras enterradas, né, que não aparecem, né? Mas existe ainda, né, o Vilmar, acho que nós concordamos com isso, ainda existe certa resistência, até porque os recursos são escassos, né? E os caras decidem aplicar onde mais vai aparecer. Essa resistência está sendo vencida, Tiago? Hoje se tem ideias melhores, mas saneamento ele é muito caro, né? Ele não tem almoço grátis, digamos assim, né? Então isso tem um custo. Eu posso contar uma história de 10 anos atrás, quando nós fazíamos planos de saneamento, né? Naquela época se vendia a ideia que ia ter muito dinheiro, o governo federal ia colocar muito dinheiro, então os planos de saneamento iam muitas informações de coisas ótimas para os municípios, né? Com o passar do tempo, se verificou que não tem tanto dinheiro. Então, como se remunera isso? Com uma tarifa adequada, né? Precisa uma tarifa adequada e isso, claro, tem um impacto na população. Para pagar o quê? Operação, manutenção e recuperação desses investimentos. Agora, tu falaste dos 4 pilares, falaste do abastecimento de água, tu falaste na questão das águas pluviais, tu falaste também na questão do próprio esgotamento, né, dos recursos ali recursos não, que eu digo, são saneamento propriamente dito local. Mas tu falaste dos resíduos sólidos. Como é que está a questão dos resíduos sólidos? Se a reciclagem traz algum retorno também em termos de compensação desse custo que tu falaste? Hoje não se tem um cálculo exato qual que é o custo ambiental de retorno. Por exemplo, tu reciclando, fazer reciclagem. Hoje, municípios grandes, eles não conseguem reciclar mais do que 3% do seu resíduo. É um dado, é pouco. Mas é uma realidade. Municípios com uma infraestrutura melhor, assim, mais organizados. Pega Londrina, que já tem um porte um pouco maior, 18%, 20%, e isso é lá em excelente. Santa Cruz, onde fica a sede, Santa Cruz que fica, Sim, né? Santa Cruz. Santa Cruz é uma cidade bem, eu acho que bem abastecida nisso aí, né? É organizada, né? Isso é uma cultura alemã, né? Daí já tu traz uma organização, é uma cidade ótima para morar. É uma consciência, é uma cultura disso. Eu gosto muito de Santa Cruz, é verdade. Eu morei 5 anos em Santa Cruz do Sul, né? Eu fui professor da Universidade de Santa Cruz do Sul, nas engenharias, então daí é uma cidade excelente e tem essa organização, só que também não tem esgoto, por exemplo. Não tem esgoto, né? Hoje, o problema dos resíduos sólidos, a gente pode dizer o seguinte, a taxa de resíduos está embutida nos IPTU, né? E paga normalmente um mês. Aquele IPTU que a gente vê lá, se olhar o valor, paga talvez um mês do que precisa o resíduo e o resto. O resto, o município acaba tendo que colocar. O certo é tu ter uma taxa ou tarifa que realmente cubra os serviços. E hoje... Se autossustente. E hoje tem a Lei 14.026, que é desse ano, né, que ela complementa a Lei do Saneamento de 2007, que é 11.445, que ela traz muito claro isso. Os municípios eles vão ter que definir uma taxa, uma tarifa que se sustente, para não ficar mais só embutido lá dentro do IPTU. O teu trabalho da empresa, como é o nome da empresa? É Sumagna Engenharia, Saneamento e Meio Ambiente. Ele faz, a empresa faz projetos, também executa projetos, os projetos que faz, tanto para empreendedorismo privado quanto para setor público, é isso? Nós somos uma empresa de projeto, né? Fizemos projetos, fizemos licenciamento ambiental também, supervisão ambiental, e trabalhamos nos 4 pilares do saneamento, fazendo projetos aí para todo o Brasil. Por exemplo, tu estiveste agora há pouco, falaste que estiveste em Moçambique. Qual foi o trabalho lá, Tiago, em Moçambique? Lá o trabalho foi interessante, né? Lá tem... a população lá tem um IDH bem baixo, né? Então, com recursos do banco... O que é o IDH? Índice de Desenvolvimento Humano, né? Sim. Então, com recursos do Banco Mundial, o Banco Mundial nos contratou, trabalhamos em parceria, que foi uma honra com o professor Carlos Tucci, aposentado da URGS, que idealizou a Rama, né? Que é uma empresa dele, né? Então, com o professor Tucci trabalhando com drenagem e eu trabalhando com esgotamento sanitário, né? E qual que é a questão lá? Eles têm muitas inundações no município de Beira, que tem 530 mil habitantes, fica na costa leste da África. E essas inundações e ciclones também, o ano passado teve o ciclone Idai, inviabilizam os sistemas de saneamento, 70% da população atingida. E o objetivo, então, do trabalho foi fazer um plano de continuidade do negócio, um Business Continuity Plan, né, para reestabelecer o mais breve possível esses sistemas de drenagem
e esgotamento sanitário, né, que eram delegados para o SASB, que é uma autarquia municipal que faz isso, né? Então, esse foi o nosso trabalho lá, fazer isso funcionar o mais rápido possível, restabelecer para a população ficar menos descoberta, digamos assim. Além do Rio Grande do Sul, onde é que mais vocês trabalham no Brasil? Nós fizemos recentemente 28 projetos no Mato Grosso do Sul, né? Nós temos parceiros em Santa Catarina, que também, volta e meia, fazemos algum trabalho, né? Mas é dentro do Estado, né? Mais é dentro do Estado, para trabalhos para a Companhia Rio Grande do Sul. E já tem essa avaliação, qual é, digamos assim, a posição do Rio Grande do Sul em relação a esse saneamento e os demais estados no Brasil? Como é que nós estamos? O Rio Grande do Sul ele não tem bons índices, né? E ele vai ter que chegar lá. E era para ter, né? Deveria ter, até a gente fala, somos modelo, até está no nosso hino. Não, né? temos aqui uma parede de colonizadores, né? Alemães, italianos e tal, que sempre trazem, como Santa Cruz, é um exemplo disso, né? Então temos que marchar muito nisso ainda. Temos um avanço aí pela frente, né? Inclusive, a Lei 14.026, que é desse ano, ela traz que até 2033 o esgotamento sanitário, por exemplo, ele tem que estar em 90% atingido. Né? Então, cobertura de 90%. Né? Isso não é algo fácil. E a água potável aqui no Rio Grande do Sul? A água potável se verifica como resolvido, ainda que a gente saiba que tem zona rural ainda com problema, áreas adjacentes com problemas, mas o abastecimento de água teria, pela lei, 99% tem que estar resolvido até 2033. Alguma cidade no Rio Grande do Sul, por exemplo, atingiu um limite máximo, assim, digamos assim, satisfatório, ótima, por exemplo, dessa área? A gente tem que melhorar bastante. Tem que melhorar bastante. Tem que melhorar bastante. Índice de cobertura de esgotamento sanitário, eu não tenho exatamente o dado, mas é algo 17%, 18%, por exemplo, é muito baixo, né? Então, tu acha que a água potável é o que está melhor, qual é o que está pior dos 4 pilares? O esgotamento sanitário, certamente. A drenagem ainda é cargo do município. Recurso, né? Tem E os resíduos, querendo ou não, né? Com as carências, os municípios acabam resolvendo o problema, colocando dinheiro. Né? Pessoal, esse é um assunto importantíssimo, tanta coisa tem para fazer e é fundamental para a saúde da população. Por isso que o Tiago virá mais vezes aqui tratar assuntos mais específicos, aí, mas despertando a consciência das pessoas para isso também, e para os governos, né? Principalmente os governos, que são os principais responsáveis pela ação dessa área. Tiago, muito obrigado pela tua presença. Sucesso cada vez mais. Muito obrigado. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com nossa Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Olá, essa semana eu quero falar das pessoas que gostam de fugir de si mesmo. Eu desisto de fugir de mim. Todos os lugares por onde eu ando, eu acabo me encontrando. Eu já fiz viagens para o meio do nada, mas para minha surpresa, eu estava lá. Já saí do país para driblar a mim mesmo. Comprei passagem para um só lugar no avião. Passei a noite toda sobrevoando o oceano e de vez em quando olhava para trás para ver se não tinha mais ninguém comigo. Mal desci no aeroporto, do outro lado do mundo, imagina, acabei me encontrando. Eu estava em todos os lugares comigo. Tentei fugir de mim na cachaça, na cocaína, mas depois que passou o efeito, acabei me encontrando em piores condições. Por isso, desisti de fugir de mim. Até mesmo morrendo eu acabaria me encontrando. O jeito é tentar viver comigo mesmo. Me convidei para almoçar. Nem precisava, pois sabia que no pior ou no melhor restaurante
eu iria me encontrar. E na pior ou melhor comida, eu teria eu mesmo como parceiro. Não tenho nada contra mim, mas se conseguisse fugir um pouquinho, talvez me livrasse de alguns pensamentos que me incomodam, pudesse mudar de vida e resolver situações de um passado que me deixam para baixo. Mas a cada pedaço de comida que eu colocava na boca, mais eu me encontrava e refletia. Ser humano tem essa sina. Para viver bem, tem que estar bem consigo mesmo, sendo facultado fugir para onde quiser, menos de si. Tem que enfrentar o presente, as reações e suas ações, e toda sorte de adversidades. Tem que extrair coragem do mais seco cactus para avançar e ver a vida lucidamente como ela é. Respirar fundo e seguir, sem a possibilidade de recuo. A única saída é enfrentar. Antes eu até pensava em viajar para o futuro, mas não adianta. Hoje eu sei que eu não estou lá, mas quando eu chegar, eu vou estar junto. Uma boa semana a todos. Estamos, então, no terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, recebendo aqui esta figura importante, essa figura conhecida, que tanto trabalho tem feito em prol das empresas, que é o Antônio Carlos Nazi. Tudo bem, Nazi? Tudo bem. Estamos então, aqui novamente, né? Temos novidades aí, então, na área econômica que tu estás trazendo hoje para o nosso conhecimento. Tá? Vamos começar pelo Rio Grande do Sul, então. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul, nossa terra. Eu acho que é importante. Ontem o ministro Salles assinou finalmente o edital, né, para concessão ali do Taimbezinho, o aparato da Serra e Serra Geral, por 30 anos. Deve-se definir isso até o final de dezembro. E eu me lembro, Vilmar, que eu fui ali ao Taimbezinho pela primeira vez há uns 50 anos atrás, não tinha nada, né? Acesso horroroso e tal, mas a vista é fantástica, que você anda 15 quilômetros para dentro ali a pé, não pode ir de carro, e tem uma vista fantástica. E há uns 15 anos atrás voltei lá, já tinha um barzinho lá, mas infraestrutura zero. Pois olha, Nazi, eu estou para te dizer que eu estive lá 2 anos atrás, não em Taimbezinho, no Cambará, não é? Mas te confesso que a infraestrutura continua praticamente a mesma, não mudou nada. Estrada horrorosa, que é demolir um carro, vai para lá, né? E eu até conversei depois com um colega nosso ali de Canoas, se aposentou e resolveu colocar suas economias, fez uma loja ali na saída ali para Cambará, a entrada de Cambará, e estava construído um hotel, né? Foi a última vez que eu fui lá. Mas a infraestrutura ruim. E muito interessante que esses dias eu desci pela Rota do Sol, não é? E consegui pegar finalmente um dia sem nenhuma nuvem, né? E ali tem até na descida, né, quando começam os túneis ali, tem um paradouro, você vê o Taimbezinho de baixo para cima, que é uma vista fantástica. Canyon todo. Canyon todo. Então eu acho que ali a estimativa do prefeito de Cambará, e eu acho que até está sendo pessimista, que vai trazer mais de 1 milhão de turistas depois de a infraestrutura estiver montada. Ali certamente vão ter hotéis, restaurantes. Para mim vai ser o Gramado Canela 2, ou talvez até ultrapasse, não? Ou aquele turista que vai a Gramado Canela, dali a distância é muito pequena, né? Não é muito grande. Ele vai passar o dia ali em Taimbezinho e tal, passar um dia. Aliás, Nazi, nessa questão do turismo, o turismo é uma excelente indústria de divisas, que não só interna na visitação do próprio país, mas de pessoas que vêm do exterior. E por que é tão pouco explorado esse recurso que nós temos aqui com tantas belezas naturais? Nós temos no Brasil, semelhante ao Itaimbezinho, mais de 20 parques que poderiam, e parece que agora vão realmente fazer a concessão para exploração, porque o governo não tem dinheiro para fazer investimento nesse negócio. E nem deve estar se metendo nesse tipo de empreendimento, né, Nazi? Então, eu acho que ali vai ter um polo turístico em algum tempo, estima-se aí 3 a 4 anos, né? Muito importante para o Rio Grande do Sul, para a economia do Rio Grande do Sul. E tu tem expectativa que vai ter uma boa concorrência nessa licitação? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter. Poderá ter, inclusive, empresas estrangeiras? Estrangeiras. Eu acho que não está limitado a empresas nacionais, então a minha esperança é que vai ter um sucesso muito grande esse processo de concessão por 30 anos. O segundo, que é mais importante em termos de valor, é esse parque eólico aí de Capão da Canoa, que são 3 mil torres, né? Que vai 15 megawatts cada uma, isso são 3 mil megawatts, né?
Isso representa mais ou menos 75%, eu acho, da média da energia consumida no Rio Grande do Sul. Imagina o projeto. É um projeto de entre 25 e 30 bilhões, não é? E, logicamente, tecnologia estrangeira, isso já existe em outras... Na Europa existe essa experiência de colocar as torres dentro do mar. Então, isso está na fase, logicamente, de análise aí pelos meus órgãos ambientais, aí que as coisas... O primeiro foi Osório, que deu certo, né? Mas ali Osório é terrestre, né? Esses são 7... Esse outro já é um outro conceito que é no próprio mar, né? Exatamente, que é offshore, que eles chamam, né? Então, esse é um investimento muito pesado, que eu acho que para o Rio Grande do Sul vai ser ótimo, né? E são as coisas boas, né? Agora vamos para as coisas... Mas ainda nas coisas boas, Nazi, tá? Tu trouxeste, assim, duas situações extremamente importantes. O turismo ecológico, a área que nós temos aí de riquezas de recursos naturais, a energia limpa em Capão da Canoa, com esse recurso que nós tanto precisamos, que é a energia elétrica, não é? E vamos lá, acho que estamos saindo da pandemia, graças a Deus, não é? Sim. A tua percepção em relação à retomada da economia, as empresas, o emprego, o próprio índice de empobrecimento que a gente estava muito preocupado no início da pandemia, logo lá, março, abril, não é? Como é que tu vê essa expectativa? Ainda com um olhar preocupante ou já mais otimista? Tem duas versões que a gente tem que analisar um pouquinho sobre como resolver o problema. Uma é a questão da briga do teto, né, do teto do orçamento. Nós, a partir de 2016, foi estabelecido em lei que você não pode aumentar o orçamento mais do que o crescimento do PIB do exercício anterior, do ano anterior. Então, isso está causando uma dificuldade de buscar o recurso para fazer esse... Já trocou de nome 3 vezes, é Bolsa Família, que vai ser Bolsa Brasil, vai ser Brasil... De uma outra forma, né? E que foi os R$600, foi agora para R$300, e querem criar um fundo permanente para os pobres mais miseráveis e os que têm dificuldade de emprego, né? Etc. Tal. Então, só para ver, nós não estamos achando uma solução para isso aí, porque se estourar o teto, você vai estourar a inflação. Se estourar o teto, é ilegal. Estourando o teto, você está sujeito o seu Bolsonaro ter um processo de impeachment, né? Porque seria o que aconteceu, na verdade, com a dona Dilma. Então, esse é um ponto que está freando. O segundo ponto que tem relacionamento com isso aí é que o governo hoje, nós estamos com uma dívida interna eu já falei que várias vezes, 4 trilhões e 400 bilhões. O Fundo Monetário está projetando que nós vamos chegar ao final de 2020 com possibilidade de chegar a 100% do PIB, não é? Que o PIB caiu. E nós vamos ter, até abril do ano que vem, se não me falha a memória, são 268 bilhões de renovação de dívida interna e no final de junho chegar a 400 bilhões, é quase, hoje, 10% da dívida interna. É uma bola de neve, né? Com juro de 2%, eu te pergunto, tu aplicaria no título do Tesouro, tu vai buscar outras alternativas. Então, como é que o governo vai rolar essa dívida? Pagar não tem condições de pagar, vai ter que rolar, né? Então, esses são 2 pontos que vão frear, para mim, a questão da retomada da economia. A área de serviços cresceu, eu estou sentindo uma coisa que eu nunca tinha, em 53 anos de empresa, nós nunca tivemos tanta proposta de trabalho na área de serviços, né? Assim, por um período, levando em consideração a situação da pandemia, né? Mas há uma necessidade das empresas de buscar alternativas e a consultoria está sendo utilizada para ajudar a empresa a buscar alternativas para os seus negócios. O setor de serviços tem crescido, a área de informática, a área de tecnologia estourou, está todo mundo bombando, né? Faturando muito acima das previsões. Alguns setores estão retomando, o crescimento aí da área de varejo é uma realidade, mas só que tem que olhar o que é o varejo, né? O varejo da construção, material de construção cresceu, a parte de vestuário cresceu, calçados cresceu, em compensação,
livros, papelaria, etc. Tal, caiu 24%. Né? Então, o crescimento do comércio de varejo, na média, é 3%, mas tem setores, não é? Com vestuário e tal, cresceu 30% de julho para agosto. Então, eu já falei no programa anterior aqui, se nós falar num decréscimo de 5,5% a 6% do PIB esse ano, não, nós temos que levar em consideração que o Brasil é muito grande, o Brasil tem uma economia diversificada e alguns setores... Tá aí, como o setor agropecuário, por exemplo. O agropecuário vai crescer, vai estourar, nós vamos aumentar 4%, 5% a área de plantio e vai aumentar mais. Há uma falta de soja no mundo, não é? A falta de carne no mundo, então eu acho que nós vamos bombar nesse ano de 2021. Mas tu disseste que tinha alguma notícia também que não era muito boa. Hã? Tu disseste que tinha alguma notícia também que não era muito boa, que era... Não, você pega, por exemplo, o setor da indústria, não é? A indústria automobilística. Essa tá ruim, você está com 7 mil pessoas paradas, né? Menos 3 mil pessoas que estão aí tentando fazer uma rescisão de contrato de trabalho, não é? As indústrias automobilísticas, qualquer previsão, e nós atendemos lá na empresa revendas de Volkswagen, Nissan, Toyota, Ford, Renault, etc. Tal. Qual é o grande problema? Você tem uma linha de produção automatizada, robotizada, e você não tem peças, tem muita peça vindo do exterior, não tem peça. Então você não pode colocar a linha em produção, porque você não tem como montar um carro. Tranca o negócio. Então, hoje, se você ver, aumentou a venda de veículo, aumentou. Né? Mas você tem limitações porque você não tem produção para atender. Qualquer previsão que eu vi de qualquer uma das marcas, o normal é 2024, 2025. Quer dizer, nós estamos aí em 2020, é mais 4, 5 anos. Nesse minuto final que nós temos aqui no terceiro bloco do programa Economia e Desenvolvimento, Nazi, o que tu tens assim para dizer para o teu cliente, aquele que vai lá te consultar, o que ele tem que fazer para sair desta e adiante? Alguns setores, eu digo, volta a um normal. E outros setores têm que se reinventar. Tem que reinventar um pouco. Reinventar um pouco o negócio. Né? Hotelaria é um caso típico. Vi hoje uma notícia do Hotel Embaixador, da minha amiga Vera lá. Vai mudar o perfil do hotel. Nós temos hotéis, resorts, como clientes. Vários cuidados protocolares, né? Protocolares e a forma de funcionamento, né, da hotelaria vai ser diferente. Então, alguns setores vão se reinventar, outros setores, o restaurante vai se reinventar, alguns setores vão continuar o normal. Então, essa é uma tendência que a gente vai ter que repensar. O que eu tenho dito aos meus clientes é o seguinte: não desistam, não é? Busquem alternativas e nós estamos ajudando a buscar modelos diferentes de negócio. Não? E hoje eu estou especialista em videoconferência, né? Porque a gente passa o dia inteiro em videoconferência com clientela porque ninguém quer se encontrar e está se resolvendo dessa maneira. Pois então, Antônio Carlos Nazi, da empresa que faz um trabalho de auditoria há muitos anos, 60 anos, né, no 53. mercado. 53, quase 60 anos, mais de nem é bom meio falar, século. porque depois que começa a perguntar a idade. Sempre se renovando, sempre se reinventando, e a satisfação enorme ter o senhor por aqui, Antônio Carlos Nazi, trazendo essas excelentes observações e perspectivas. Passamos, então, a concluir o nosso terceiro bloco do Economia e Desenvolvimento. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Até que ponto é importante para você impor a sua verdade? Entramos em uma lua nova, no signo de Libra, que fará uma quadratura T com os planetas que formam a tríplice conjunção, na quinta-feira, dia 15 de outubro. Esta energia fará o pano de fundo dos próximos 28 dias. Este aspecto no céu, aliado ao Mercúrio retrógrado, nos coloca em um cenário no qual nosso aprendizado interno é educar nossos impulsos internos e nos levar ao confronto e analisarmos pelo que realmente vale a pena brigar, pelo que realmente vale a pena impor a nossa verdade. A energia dos conflitos e revoltas está no ar, além da dificuldade de comunicação. Esta mistura perigosa pode levar você a agir de forma impulsiva e muitas vezes levar para o lado pessoal algo que não foi muito bem compreendido. O exercício do discernimento e a compreensão das palavras ditas é muito importante. Muitas vezes, colocamos nossas emoções à frente dos fatos e distorcemos a realidade. Práticas como o mindfulness e a meditação podem auxiliar esses dias. Estas práticas estão cada vez mais sendo estudadas por cientistas e médicos e são recomendadas para melhorar a saúde e a qualidade de vida. Muitas empresas já estão adotando espaços e tempos livres para os funcionários organizarem-se o seu interior. Inclusive, já existem provas científicas de que a meditação aumenta a produtividade e a saúde. Ao exercitar a nossa mente, fortalecemos o nosso coração, sendo possível separar o fato da emoção. Assim, teremos a capacidade de fazer melhores escolhas. Neste período crítico, pensar antes de agir é fundamental. Seu cérebro precisa de um tempo para processar as informações e fazer as melhores escolhas. Reagir aos instintos instantaneamente, acabamos agindo com emoção e não avaliamos os fatos. Como consequência, teremos resultados desagradáveis. Nós, seres humanos e civilizados, nos diferenciamos dos animais pela nossa capacidade de raciocinar. E como o signo de Libra nos pede ponderação e equilíbrio, use sua mente a seu favor. Os conflitos devem ser iniciados somente se forem realmente necessários. O tato e a diplomacia são qualidades importantes que devem ser desenvolvidas. Até que ponto é importante para você impor a sua verdade? A inteligência emocional é um requisito básico para o sucesso. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, vamos ouvir aí atentamente a mensagem do empresário Arthur Ferreira Neto, que é diretor da Prismatec. Bom dia, pessoal. Estamos aqui na sede da Prismatec. Até vou tirar a máscara. Sejam todos muito bem-vindos a este evento, que seria hoje realizado nos estúdios do jornalista Silvio Lopes. Por conta da pandemia, estamos tomando as medidas hábeis de segurança para poder fazer a gravação dentro da nossa sala aqui de descompressão. Tudo começou em março, quando tínhamos a preocupação excessiva de como daríamos conta da pandemia, a saúde dos colaboradores, a nossa saúde, a cobrança que poderia vir advinda de uma condição legislativa, para que a gente tomasse todos esses cuidados. Dessa forma, optamos naquele momento, ainda que com muita preocupação, que o melhor a se fazer era trabalhar home office. Quem está comigo presente hoje é o Carlos Cavedon, um dos meus sócios, do qual tenho o prazer de compartilhar essa live e saber dele as ações que estão sendo tomadas nesse momento, para que ele possa também expor um pouquinho a sua experiência. Bom, nesse momento de pandemia, né, como o Arthur comentou, iniciamos em março o processo de transformação do nosso negócio para o formato home office. Tivemos um prazo aproximadamente de 10 dias para implantar esse sistema, onde a gente priorizou os colaboradores que possuíam algum risco de saúde,
ou familiares, né? Então foi gradativo, mas no período de uma semana. Então tivemos alguns desafios, porque o mercado não estava preparado para esse momento, onde tivemos dificuldades de aquisição de máquinas, de notebooks para disponibilizar para os colaboradores no primeiro momento, configurações, para que a gente pudesse instaurar esse processo 100% home office. Com o apoio de todos os colaboradores, a gente teve essa possibilidade de migrar de forma ágil e segura, inclusive para os nossos clientes. Além da preocupação com nossos clientes, teve a preocupação muito forte com nossos colaboradores. Como que eles estariam se adaptando a esse novo formato, da mesma forma que nós, executivos, também precisávamos criar essa nova regra de negócio, exemplificando um pouco das ações que foram feitas junto aos nossos colaboradores, como seria essa interação. Nós criamos alguns canais de comunicação virtuais para facilitar esse processo de troca de informações e proximidade também. A gente desenvolveu um canal via WhatsApp com RH. O nosso RH também é composto por uma psicóloga que está dando todo o suporte também necessário para algum colaborador nesse período de distanciamento, né? E também foi criado uma página no Instagram. Como o nosso público é jovem, a gente entende também que essa será uma plataforma adequada para a gente criar esse entrosamento entre Prismatec e seus colaboradores. Então é um canal que é para ser mais interno, mais de divulgação de alguns conteúdos, de conhecimento, de cuidado, autocuidado também, para que a gente possa passar esse período de reclusão, né, nos nossos lares aí, sem muita interação social, sem um convívio social, de uma forma mais leve. Então essa foi a nossa preocupação nesse primeiro momento, de trazer suporte para os nossos colaboradores. Até agora, pegando o gancho que ele está falando, uma das coisas que nos preocupava eram as reuniões deliberativas da empresa, certo? Então a gente acabou fazendo reuniões de diretoria, a dos gerentes e também a reunião do conselho à distância, o que era um formato novo para todos nós. Não sabíamos aonde é que podia trancar, o que podia acontecer, e acabou se justificando e aconteceu de uma forma bem natural. Prova disso é que nesse momento, inclusive, a reunião do conselho ela não se faz de maneira presencial, ainda que com poucos componentes e todos os cuidados que poderiam ser devidos com essa pandemia. Perfeito, Arthur. No início, né, a gente tinha esse receio de como é que ia ser essa interação. Conhecer outras plataformas também para interagir, ter reunião, ser um processo dinâmico e não se perder a nossa cultura da empresa. Então, com esse formato mesmo digital, foi possível fazer essa manutenção, manter essa proximidade tanto das áreas da diretoria quanto os gerentes e todos os colaboradores, com pequenas reuniões, temos reuniões diárias com a gerência para fazer alinhamento de alguns pontos, para não ficar tão distante, né? Então a gente tem sempre a visualização do colaborador através de algumas plataformas que a gente utiliza. Sobre os conteúdos que a gente trouxe para o nosso público interno, foi assunto sobre bem-estar, autoconhecimento, para ter uma rotina também nesse formato de home office, como é um processo novo para a maior parte dos nossos colaboradores, a gente precisava também dar uma orientação para eles de como é que criar essa rotina no seu dia a dia para que sejam produtivos e tenham essa percepção de entrega também. Isso é muito importante nesse momento de estar em casa com várias distrações, né? Então isso é muito importante a gente dar esse suporte de orientação. Outros assuntos que foram tratados além do bem-estar, a questão de desenvolvimento também, o home learning também, a gente proporcionou alguns cursos para que eles possam se desenvolver tecnicamente também. E para fechar agora o mês de setembro, nós chamamos uma psicóloga para falar sobre mindfulness, que seria um processo de atenção plena, né? Se auto-perceber e saber como tratar alguns assuntos, né, de forma mais leve e que a gente consiga, nesse processo de permanência ainda nos nossos lares, ter uma fluidez no nosso dia a dia e uma tranquilidade, né? E conseguir fazer nossos trabalhos de forma mais confortáveis. Muito legal, cara, muito bacana. E dito isso, também tivemos a figura do professor de português, um desses meses.
Eu achei fantástico, eu até mediei esse conteúdo e gostei muito. Uma coisa muito, muito importante foi o café da manhã com o presidente, né, Carlos, que a gente conseguiu retomar. E agora estamos fazendo à distância, na casa de cada um, naquele momento de aconchego do lar, né, em que a gente está conseguindo conversar e saber um pouquinho o que cada um está fazendo nessa pandemia. E outra coisa que eu queria destacar também é as saudades que eu estou tendo desse ambiente aqui de Prismatec. A gente está nessa sala de descompressão e não sabemos exatamente quando vamos retomar e a forma que a gente vai retomar. Mas mais forte que tudo isso é a vontade de estar presente, com a presença de todos, o que sempre dignificou o nosso trabalho enquanto gestores. Muito obrigado, foi muito bom estar nessa live e aproveitar para agradecer a presença do meu sócio, meu amigo Carlos Cavedon. Carlos? Obrigado, Arthur, pelo convite. Silvio, obrigado pelo espaço cedido. Esperamos em breve fazer outros conteúdos aqui em conjunto com vocês. Obrigado. Com certeza. Bom, Economia e Desenvolvimento fica por aqui. Desejamos para você um belo final de semana, uma bela semana de trabalho e voltamos na semana que vem. Até lá.